todos, é um prazer conversar com todos vocês, sejam bem-vindos a mais um programa e aonde quer que chegue esse vídeo, meu muito obrigado, meus sinceros agradecimentos a todos. O Brasil é uma coisa fantástica, é um país maravilhoso, pessoas maravilhosas, só que de tão maravilhosa as pessoas e o país, permitimos ser enganados. E o engano, ele está em todos os lugares. A maioria das pessoas se enganam até mesmo no cumprimento. Eles não fazem mensuras, eles não buscam, eles fazem acordo sem que possa medir os resultados ou se dar para pelo menos eles cumprirem. A ganância pelo dinheiro no Brasil tornou-se uma marca registrada. Tanto é que estamos vendo uma mídia covarde, uma mídia que busca de todos os meios recuperar os anos dourados dos seus milhares e milhares de dinheiro, ao qual servia para maquiar a tão chamada informação. A informação é essa que todos nós fomos instruídos, crescemos com essas informações. Informações essa que nos fez até mesmo questionar quando chegou a verdade. A verdade, ela faz com que você possa trazer o contraditório em todas as áreas. Quando você coloca a verdade, as coisas elas começam a mostrar em cada setor. É evidente que vamos ter pessoas que vão relutar por causa dessas mudanças, porque convém não mudar, porque as coisas estão boas, estão muito bem para essas pessoas. Mas dentro da condição, dentro da prática, essas situações em que muitos estão vivendo, causou danos a muitas pessoas. Não podemos nem sequer mensurar tratando-se de corrupção. A corrupção, ela é o responsável ou a responsável, junto com o seu praticante, por muitas misérias. Quando eu digo muitas misérias, eu me relaciono com a educação, com a saúde, com a segurança. Eu me relaciono com as pessoas que têm que ser atendidas. Quer dizer, o dinheiro ele tem que ser distribuído de forma que venhamos fazer uma nação. E não criar milicianos. Porque nós já ouvimos pessoas dizerem que polícias estavam reprimindo cidadãos ou crianças por causa de um furto de um celular. A gente vê que a consequência mental, o raciocínio lógico dessas pessoas não existe, só existe aquele lado, a sequência. Essa sequência conduz a um povo ignorante a apoiar até que a pessoa chegue. Não tem um paralelo, não tem uma mão que caminhe, que mostre. Ou seja, não tem uma consequência. A consequência das pessoas não existe, só existe a sequência. Então essas pessoas falam e destroem mente de pessoas, porque é difícil as pessoas compreenderem isso. Mas você tem que entender que por causa de um simples assalto de um celular, vidas foram ceifadas. E da forma que é falada, de clara, objetiva, ela neutraliza a forma de pensarmos, a forma de consequência dos atos. Então faz com que a maioria das pessoas venham sofrer. Então as pessoas acreditam, isso aqui está dando prejuízo. Mas está dando prejuízo porque fulano entrou, porque fulano deu entendimento que a parte que tinha que caminhar, a parte que tinha que andar, ela tinha que receber, mas não tinha que andar, nem tinha que caminhar. Então alguém entrou e disse, não, você tem que andar, você tem que caminhar, você tem que movimentar para ter o seu gasto e para ter os seus ganhos. Não, nós temos que ficar parado, criar os meios para que a desonestidade, a formação, o roubo, a maquiagem possa vir ser trazida à tona de forma que um povo acredite e você nos paga por essa maquiagem. A nossa informação, e quando eu falo nossa informação, eu gosto de falar os nomes, porque às vezes a gente tem vergonha de falar,
Mas tratando Globo, Estadão, Isto É, a Veja e tantos outros puxadinhos, essas pessoas, eles são maquiadores de governos corruptos, de governos covardes, que fizeram muito mais que muitas pandemias. A morte, furto, desvio de dinheiro, pessoas que morreram em máquinas de hospitais, hospitais que fecharam suas portas, foi por falta de verba. Foi por falta de verba. Eu lembro muito bem que um presidente falou que alguns acontecimentos internos era por causa de alguns acontecimentos externos. Eu acredito que acontecimento externo por interesse possa causar o dano no âmbito interno. Isso eu acredito. Mas problemas externos ou problemas de formação, de negociata ou mesmo de negócios sobre venda, compra, commodities, esse relacionamento trazer problemas internos quando tem dinheiro para ser investido e esse dinheiro é investido para fazer projetos políticos, aí a gente vê em que situação está uma nação que acredita em tudo que essas pessoas falam. O que na verdade você não tinha que acreditar em tudo, você tinha que ter suas próprias convicções e trazer os critérios do que é falado, ver se consegue bater, se há um contraditório, porque se assim for, se tivermos uma comparação, uma aceitação, um acordo de ideias, o que vai acontecer é que todos nós vamos compreender o que tem que ser feito. Nós temos que fazer reforma tributária, reforma fiscal, nós temos que fazer reforma administrativa, nós temos que buscar os meios para sabermos aonde é mais necessário aplicar o dinheiro do contribuinte. Nós temos que saber quais são as causas. E nos últimos tempos as pessoas falaram sobre muitos elefantes brancos, ao qual só nos dá prejuízo. Nós temos que desestatizar algumas empresas ao qual tem trazido só danos, outros têm as ideias de simplesmente encher as estatais de empregado, que é para facilitar o furto, para facilitar o contrabando da moral, do contrabando do bom costume, ali fazer a sua base de corrupção. Nós estamos vendo esses acontecimentos, a maioria das pessoas, quando falamos sobre esse tipo de comportamento, nós esquecemos de mencionar grandes famílias que ainda dominam os megas negócios no Brasil, em todos os sentidos. Então a gente vê que não existe os meios para movimentar os instrumentos corretos para que venhamos fazer o uso correto do desenvolvimento, do progresso, da situação que possa mudar o Brasil. Porque nós estamos vendo brasileiros morrendo de fome, nós estamos vendo pessoas que estão passando necessidade e também estamos assistindo o descalabro, a desonestidade, a máscara da covardia desses políticos que, apesar de tudo que passou, já estão falando normalmente sobre campanha, sobre as manobras políticas que foram feitas para prejudicar o povo. A gente está vendo manobras políticas que agora parece que deixaram um pouco de lado. Mas a gente está vendo e ignoram completamente esse movimento que houve no Brasil, dia 7, e depois do dia 7 pode acontecer outros. Porque essas pessoas que estiveram outrora em movimentos como esse, viraram as costas. E a gente está vendo que esse Congresso Nacional, ele não está ali para fazer graça para o povo. Está ali para fazer os seus pés de meia, tanto é que nós estamos vendo coligações, presidente aí do Senado, já o presidente da Câmara, outros querendo lançar essa presidência da República, depois da M que fez no Brasil, depois das concordâncias que nós tivemos sobre comum acordo de prejudicar o Brasil. Nós estamos vendo essas pessoas querendo ser governadores. Às vezes eu me pergunto onde é que esses senadores estão durante os 8 anos de seus mandatos. Os 8 anos, porque eles vão sair e vão querer ser governador de algum lugar. Eles vão querer ser governador mesmo com a condição de fantasminhas. Os fantasminhas da nossa política chamada Senado Federal. Eles somem. E aí nós estamos vendo o presidente falar sobre reeleição ou eleição presidencial, tentando sair candidato. É essa manobra
imunda, suja que nós estamos vivendo no Brasil e que cabe a nós limparmos essa sujeira. O povo é que tem que limpar, o povo é que tem que se manifestar. Mas para se manifestar é preciso que as pessoas possam ter conhecimento para saber o que de fato está acontecendo, e os reflexos das negociações, de investimentos, reflexo disso para o povo brasileiro, para o interno, ter programas de governo, ter os próprios políticos que não mintam, mas que revele a cada um de nós brasileiros as formas, os investimentos, a estratégia, o enriquecimento onde vai ser investidos os milhões, e saber cuidar das contas públicas, porque hoje no Brasil, governador sai, faz suas dívidas, joga para a viúva pagar, e aí nós estamos com a nossa dívida interna passando da casa dos trilhões, e aí as pessoas simplesmente batem palma. Nós estamos vivendo, olha, o que você vivia antes era o seguinte: você recebia R$10 e pagava 12 de impostos. Esse benefício que chegou até você foi tudo para a viúva pagar. Tudo para a viúva pagar. Você que não sabe esse nome viúva, esse codinome viúva, é o tesouro. Tudo que os governadores, pela péssima administração que eles fazem, eles jogam tudo para o tesouro pagar. Aí não pense você de São Paulo, do Rio, seja lá qual estado que você esteja nesse exato momento, quando a dívida chega, tanto a dívida de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, de Goiás, de Minas Gerais, essa dívida imensa, ele indo para o tesouro, as pessoas pagam de uma forma grosseira. É você que paga, o brasileiro que paga, não importa quem você seja. Vai para o tesouro, chegou lá no tesouro, você que paga. Por irresponsabilidade dessas pessoas. Aí nós estamos vendo uma série de acontecimentos absurdos que faz com que venhamos simplesmente despertar a cada um de vocês. Não dê ouvido aos políticos que estão se lançando candidato. Eles não têm condições para ser nada. E nem os senadores da República. Eu destaco alguns, mas os demais só são soma. Não servem para nada. Eles dão aquele alarde, você veja o senador, é isso. Não. É farinha do mesmo saco. Nenhum deles conseguiram ou vão conseguir fazer alguma coisa para o Brasil, porque uma parte não faz, porque eles não deixam, e a outra está comprometida. E o sim e o não, esse simplesmente não existe na boca dos nossos políticos. Um abraço a todos.